dissemos, o que é, eternamente, é o ser absoluto, Deus. Sempre, para sempre. O que é e existe como ser absoluto, Deus, como Logos e como Espírito Santo. Isso é tudo que a inteligência humana pode conceber. Como os arcanjos conhecem a verdade concernente ao ser absoluto é algo que não podemos compreender. Mas, é suficiente para nós, seres humanos, vivendo em um corpo material e nos outros corpos, compreender o ser absoluto. Agora, dissemos que o ser absoluto está, não tem, mas é, em sua multiplicidade. Isso significa que, no ser absoluto, há seres, bilhões de seres compondo o ser absoluto. Quando disse multiplicidade, não deve ser mal interpretado. Não significa que o ser absoluto se multiplica, que ele cria em si mesmo novos seres que existem e que são aniquilados mais tarde. Multiplicidade não significa ser multiplicado. Todos aqueles seres estão no ser absoluto eternamente. Então, o ser absoluto é composto de bilhões de seres que são da mesma natureza do ser absoluto. Não inferiores. Todos os seres espirituais são como deuses. Cristo diz, o Senhor é espírito e aqueles que devem adorá-lo e aproximar-se dele devem aproximar-se dele em espírito e em verdade. Então, no ser absoluto há, eternamente, seres que, é claro, têm certas características de acordo com a vontade e com a natureza do ser absoluto. Enquanto estiverem no ser absoluto, não há distinção, não há diferença. Mas, ao se aproximarem dos mundos da existência, que têm um começo e um fim, eles expressam sua natureza e são classificados em certas classes de arcanjos. Esses arcanjos são muitos. Muitas ordens. Contudo, os seres humanos só podem conceber certas ordens dos arcanjos. Essas ordens dos arcanjos estão ou no ser absoluto, não mudando sua natureza e a natureza do ser absoluto, ou são aquelas destinadas a construir os mundos, os construtores. O ser absoluto tem em si os tronos, as principados, as dominações e as autoridades. Não se pode saber muito sobre essas ordens dos arcanjos pelos seres humanos. E há também outras ordens arcangélicas que são destinadas. Destinadas por quem? Por sua natureza, a ajudar na manifestação da sabedoria total e do todo poder em construir os universos. Quantos universos existem? Não universo, universos. A inteligência humana, mesmo no mais alto nível dos místicos, não pode ir além do que vocês chamam de 7 céus, contudo pode haver muitos, muitos mais que a inteligência humana não pode conceber. Então, o que são esses universos ou céus? Como disse ontem, no universo material, um dos universos, todas as coisas são materiais. Planetas, sistemas solares, galáxias e tudo que os homens de ciência descobrirem no futuro são materiais. Este é o primeiro céu do mundo material, portanto, não pense que o mundo material é apenas aquele pequeno grão de areia no espaço, que é nosso planeta, a Terra. E é estúpido pensar que apenas este pequeno grão de areia no espaço que chamamos de Terra é habitado por seres humanos inteligentes e não apenas qualquer outro planeta ou qualquer outro sistema. A vida está em todos os lugares. A vida expressa em bilhões de maneiras está no planeta. Por que não em todos os outros corpos celestiais? É estúpido acreditar que só nós estamos vivendo no planeta. Mas, claro, aqueles místicos, que elevam e erguem sua autoconsciência mais alto, não têm permissão para revelar mais nada. Mas eles sabem que não é apenas o planeta. O sinal da vida está em todos os outros planetas e também em todos os elementos. No elemento fogo há vida, muito, muito mais inteligente que a inteligência de um ser humano. Eles são os arcanjos que chamamos de Maels, Michaels. Agora, falamos sobre os universos materiais, tudo que é material. Em tudo que é material, há certas, como vocês as chamam, leis físicas. Quais são essas leis físicas? Para todas as coisas materiais, da menor coisa até a galáxia, nada semelhante à sua densidade pode ocupar seu lugar. Nunca duas coisas da mesma solidez podem ocupar o mesmo lugar. Esta é a lei do plano material. Agora, temos o mundo de quarta dimensão, que é o que vocês chamam de mundo psíquico. Eu disse ontem, nada material pode existir a menos que tenha sua contraparte psíquica. Entre o plano psíquico e o plano material está o mundo da energia, que é o mundo etéreo. Entre o planeta material e o planeta psíquico. Onde está este planeta psíquico? Dentro do planeta e ao redor do planeta, muitos, muitos milhares de quilômetros ao redor do planeta. Mas, entre eles há uma nova condição, que é o duplo etéreo do corpo material da Terra. Da mesma forma, entre nosso chamado corpo psíquico, que é um corpo de quarta dimensão, e o corpo material há um duplo etéreo, que se deve conhecer e trabalhar com ele. Então, dissemos que tudo que é material e psíquico tem definitivamente seu plano mental ou o plano noético. Portanto, você também tem o plano noético do planeta. E você tem o corpo noético, o corpo mental, de um ser humano, porque um ser humano está à imagem e segundo a semelhança do ser infinito. Assim diz a Bíblia e assim é, a verdade. Então, chegamos ao terceiro céu. Há outros céus. Eu disse que a inteligência humana só pode alcançar o sétimo céu. Além disso, ele não é mais um ser humano. Ele é outra coisa. Deus. Para aqueles mundos de dimensões não é permitido revelar muito. O plano noético de nosso planeta é um mundo de quinta dimensão. Agora, você dirá qual é a diferença entre o mundo das 3 dimensões, o mundo das 4 dimensões e o mundo das 5 dimensões. Vou explicar. Nós dissemos, não mais de uma coisa da mesma solidez pode. Não mais de uma coisa da mesma solidez pode ocupar o espaço de outra coisa sólida. Esta é a lei da terceira dimensão. Milhares de coisas da mesma solidez não podem ocupar o mesmo espaço sem se misturar. Agora, na quarta dimensão, a ideia de espaço é aniquilada, mas não a ideia de lugar. Qual é a diferença? Esta sala ocupa um lugar e esteve aqui por algum tempo, talvez por muitos, muitos, muitos anos. E todos podem conhecer não apenas esta sala, mas toda a localidade, Nicósia, todo Chipre, todos os lugares. Isso significa lugar. Mas o que é espaço? O que é o espaço que estamos ocupando? Estou dizendo que o espaço é uma coisa diferente do lugar, porque, fechando os olhos e abrindo-os, você não está no mesmo espaço em que está no mesmo lugar. Porque, sabendo que a Terra está se movendo em torno de seu eixo, a que velocidade, e novamente, todo o sistema solar girando em torno do centro da galáxia, a que velocidade, enquanto fechamos os olhos e os abrimos, mudamos nosso lugar no espaço. Indo para onde? Para lugar nenhum. Não há limite no espaço, ainda assim, o que você pode entender é lugar. Lugar é uma condição definida do mundo material, que está no espaço, do mundo psíquico e do mundo noético. Eles são os mundos da existência e do lugar.
Quando Cristo estava indo para a casa de seu pai, ele disse, na casa de meu pai há muitas mansões. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não mencionou espaço. Então, o mundo psíquico é exatamente o mesmo que o mundo material. Lá você pode ver montanhas, mares, lagos, árvores, tudo. O mundo psíquico de nosso planeta é exatamente o mesmo que nosso mundo material, e nele há muitas, muitas coisas e muito, muito mais do que você pode encontrar no plano material de nosso planeta. E esse é um mundo que algum dia passaremos, deixando para trás nosso corpo material, mas não o corpo psíquico. O corpo psíquico tem uma forma e é o molde em que o corpo material é composto. Portanto, não existe tal coisa como morte, mas mudança. No entanto, você está mudando diariamente. Alguém disse, diariamente eu morro e sou restaurado. Cada um de vocês já foi um pequeno bebê, uma criança, uma menina ou um menino, brincando, crescendo para ser um jovem homem ou uma mulher, e depois para a velhice, mudando o tempo todo. Se eu perguntasse a vocês onde está aquela criança que vocês foram quando tinham 5 anos de idade, onde está agora? Passa por cima? Em vez disso, você dirá sou eu. Não você como você é hoje, é claro. O eu e o ego são os mesmos, mas o corpo não é o mesmo, porque o corpo está em constante mudança. E quanto ao corpo psíquico? Também. Ainda que a mudança não seja tão rápida. E quanto ao corpo noético? Também. Então, a mente, ou o noético, o psíquico e o corpo material do homem, com os duplos etéreos intermediários, estão compondo a personalidade atual do homem, e também a personalidade permanente, mas não a alma, porque a alma não é um produto de elementos. É Deus. Eterna. Então, o que sabemos de nós mesmos é que somos seres eternos, que nunca nasceram e nunca morrerão ou serão aniquilados. Somos espírito ou alma. Egos, e a característica desses egos, eus, é a autoconsciência. Porque, a menos que não seja autoconsciência, não haveria seres diferentes compondo o ser infinito. Mas, o que é a autoconsciência de um ser humano em comparação com a autoconsciência de um arcanjo de qualquer ordem? Há muita, muita diferença. Há muita diferença mesmo entre o que você chama de autoconsciência de uma personalidade atual, a autoconsciência de um ser emocional e a autoconsciência de um ser inteligente. Então, você pode classificar a consciência do subconsciente instintivo até a chamada consciência desperta. Eu gostaria que fosse uma consciência desperta, mas na maioria dos casos não é. É uma consciência adormecida, e depois a autoconsciência e a autossuperconsciência. O espírito alma eu não é facilmente descrito em palavras. Mesmo que alguém conheça sua natureza, ele não pode encontrar palavras para explicar. E criando palavras. Essas palavras não significariam nada para você porque nada pode ser concebido que você não conheça. Então, na realidade, o mundo, os céus, os universos são muito, muito mais diferentes do que você pensa que são, e eles são sagrados. É a expressão, a manifestação do ser infinito. Até mesmo a matéria é sagrada, e a matéria é mente sólida, porque, como eu disse, tudo que existe é a mente em várias taxas de vibração e várias frequências. Então, o que é o ser absoluto. O que é e existe é o Logos, mais a mente como meio para se expressar em si mesmo criando universos. E o que é e existe também é o Espírito Santo. E quanto aos arcanjos? Eles são, definitivamente. Eles existem? Se quiserem, sim. Se não quiserem, eles simplesmente são. Então, os santos arcanjos de todas as ordens participam dos dois estados, do ser e da existência. Mas, eles não se importam muito com o mundo da existência, exceto em obedecer à vontade do ser infinito, acreditando que a sua vontade na construção dos universos e na criação dos corpos dos fenômenos da vida. Não pense que os arcanjos dos elementos estão construindo apenas seus corpos. Eles estão construindo as árvores e os corpos de toda a vida animal. Ainda assim, há uma diferença entre nós e a vida animal. Como eu disse ontem, os animais, todos os tipos de animais, e todas as outras formas, formas vivas, as manifestações da vida, não podem usar a mente. Porque apenas os seres eternos como espírito, alma e egos têm permissão para usar a mente. Onde está essa mente agora? A mente é a expressão do ser infinito como supersubstância, como supermatéria e matéria. Onde você pode encontrar a mente? Sendo nós mesmos os seres divinos, temos as características do ser infinito e podemos encontrar a mente em todos os lugares e dentro de nós. Nós também estamos expressando a mente, porque, a menos que fizéssemos isso, como poderíamos nos considerar seres autoconscientes? A característica da autoconsciência é a mente. A mente como o quê? A mente como pensamento, ainda que haja outros usos da mente, além dos pensamentos concretos. Agora, a pessoa comum pode usar a mente para visualizar e criar, o que eu chamo, pensamentos concretos, e isso significa que esses pensamentos têm uma forma. Todo elemento criado pelo homem tem uma forma, quer você o veja ou não. Ele recebe sua forma de acordo com sua natureza. Portanto, a forma é uma característica da mente tornando-se concreta. E quanto à mente, lei, causa. Onde está a força na mente? Nos pensamentos concretos ou no que eu chamo de pensamentos puros. Não pensamentos abstratos, é um nome errado, não existe tal coisa como pensamento abstrato. Eu vou chamá-lo de pensamento supernormal, mas não abstrato. Agora, embora todas as formas da mente, os elementais, possam mudar sua forma pela vontade do ser infinito, dos arcanjos ou dos seres humanos, as leis nunca mudam. Elas estão lá porque essa é a vontade do ser infinito em sua sabedoria total. Os matemáticos sabem disso. Existem leis na matemática que não podem mudar, na álgebra. O que um cientista está fazendo em matemática, na alta matemática como vocês dizem? Tive a sorte de estudar essas coisas porque tinha sede por isso. Também sou mestre em matemática e estou dizendo que, quando estava estudando, me aproximava dessa verdade com um ó, e com reverência. Porque eu sabia que aquelas eram as leis imutáveis que governam todos os universos, todos os céus. Então, existem formas de pensamento além do que você chama de concreto, mas, definitivamente, repito, não abstrato. Chame de superconcreto. Agora, a mente ao nosso redor criada e projetada pelo Logos e pelo Espírito Santo também está em nossa natureza como espírito, alma, egos. Nossa personalidade atual também está expressando livremente o pensamento, usando livremente a mente. Sim, outrora, isso era um fato. Mas os seres humanos fizeram um uso muito, muito ruim e destrutivo dessa mente, que o ser absoluto e a sabedoria absoluta privaram os seres humanos como personalidade atual de, o que eu chamo, pensamento criativo.
Agora, podemos nós, seres humanos, algum dia recuperar esse pensamento criativo? Claro. Quando nos aproximamos da verdade com um ó e reverência. Quando percebemos e entendemos que nossa personalidade atual é uma criação, que tem um começo e terá um fim, e que não é nosso eu. Claro, a personalidade atual dos homens, mortal, não terá permissão para fazer mau uso da imortal supersubstância da mente, porque a mente é também o Logos em sua essência. Então, Deus, ou o Ser Infinito, ou o Logos, favorece os seres humanos em alcançar esse estágio de usar adequadamente sua mente. Qual será o resultado disso? Cristo disse na Bíblia que o condicionalmente mortal deve sentir se tornando imortal, e que o perecível se tornará imperecível. Você vê isso na Bíblia. Claro, muitos, não conhecendo a verdade sobre isso, acham isso irracional. Eu disse condicionalmente mortal, o mudante, o que significa autoconsciência. Não está a autoconsciência da personalidade atual mudando o tempo todo? Sim, está mudando, mas em essência não está terminando porque as concepções continuam, continuam e continuam. Até descobrir que o que é importante não são as concepções e percepções que estamos recebendo, mas estamos recebendo as concepções. E como nos libertamos dessa impressão? Não antes de conhecer a natureza dessas concepções. Não antes de conhecer a natureza da mente, a mente em várias taxas de vibração. Mente como matéria. Mente como emoção, porque emoções são mente. Certas frequências da mente se apresentam como emoções e depois como pensamentos. Então, quando alguém, como personalidade atual, percebe que essa personalidade é composta da mente como matéria, emoções e pensamentos, então ele pode encontrar o eu real em si mesmo. Isso é condicionalmente mortal tornando-se imortal. Eu chamo isso de autorrealização. Agora, pegue uma pessoa comum, ela pode usar a mente como pensamento. Que tipo de pensamento? Para servir seus caminhos astutos em conduzir a si mesma a ilusões e a decepções? Ilusões e decepções. Por quê? Porque ele é escravo de emoções, desejos e vontades de qualidade inferior em sua mente. Então, seus desejos, a pior qualidade de suas emoções, são fraquezas, inimizade, ciúme, ódio. Especialmente uma expressão diabólica de nosso egoísmo, que é o sentimento de ser ofendido. A partir desse sentimento de ser ofendido, quantos crimes não foram cometidos? Sem desculpa, eles foram ofendidos, algo assim. Então, a personalidade atual de um homem como encontramos, o homem comum ao nosso redor, está o tempo todo fazendo uso muito ruim da sagrada supersubstância da mente. E isso também é a causa de sua miséria, de sua infelicidade, de sua insatisfação com o fenômeno da vida. Qual é o dever de todos, não apenas dos buscadores ou dos pesquisadores da verdade, de todos? Começar a meditar. Descobrir o que ele é como personalidade atual, fazer uma autoanálise. O que sou eu como George ou como ele? Para ver em que condição está aquela parte de sua personalidade chamada de seu ou seu subconsciente. O que é agora o subconsciente? Dissemos que é a soma total de todos os elementais, bons ou não, não os chamarei de maus, que você projetou e criou, e que retornaram a você para se classificarem em grupos vibrando na mesma taxa de vibrações. A mesma taxa de vibrações desses elementais os faz se classificarem em grupos. Então, olhando em nosso subconsciente, em nossa personalidade atual, é exatamente o mesmo, devemos descobrir esses grupos de elementais. Eles podem ser de nossa própria criação ou podemos ter revitalizado os elementais já existentes na atmosfera psíquica do planeta. Eles sempre existiram, criando elementais de grupo da mesma natureza. Adultério, sempre existiu, e criou elementais de grupo desse tipo. Embriaguez, sempre existiu, tendo seus elementais de grupo no plano psíquico e no plano material, porque o plano material está dentro do plano psíquico. Todos os tipos de vícios são elementais de grupo já existentes. E estamos neles. Estamos na atmosfera psíquica e na atmosfera etérica do planeta. Alguém pode dizer, sou responsável por revitalizar certa classe de elementais, tornando um deles meu próprio na minha personalidade atual. Claro. Porque, a menos que você vibre. Nessa taxa de vibração, você não atrairá um elemental para vir e se apegar à sua aura para ser revitalizado e reenergizado. Portanto, somos responsáveis. Não somos responsáveis por pensamentos e emoções que entram em um momento, deixando-os ir. Mas somos responsáveis por esses elementais com os quais vibramos, dando-lhes vida, força e energia. Então, claro, somos responsáveis. Agora, um buscador sincero da verdade, e todo homem razoável ao nosso redor, deve verificar a qualidade dessas emoções, esses elementais que compõem sua personalidade atual, compondo seu ou seu egoísmo, para dizer mais claramente. Neles você encontrará a qualidade desses elementais. Alguns descobrirão que seu subconsciente é uma selva inteira. Não tenha medo disso. É o que é. Agora, você é quem pode mudá-lo. Podemos mudar as condições. Não mudamos as condições no planeta, o planeta material, onde há florestas, bosques e muitas coisas. Nós os mudamos e construímos cidades. Como fazemos isso? Usando a mente construtivamente, criativamente. Por que não fazer isso em nosso subconsciente, tornando-nos mestres da situação? Mas aqui está uma dificuldade. Estamos realmente dispostos a ter essa mudança? Esta é a dificuldade. Estamos dispostos? Se você descobrir que alguém é realmente sincero consigo mesmo e está disposto, pode se livrar de qualquer um desses elementais e desenergizá-los em um único momento. E eu disse ontem e em outras vezes, não lutando contra ele. Lutar contra ele significa que você não quer deixá-lo. Você está segurando os fios. Ao lutar contra ele, você está fortalecendo o fumar, beber, todos os outros tipos de tortura de elementais. Você nunca poderá se livrar deles lutando contra eles. Mas, em um único momento, se você decidir não se importar mais com eles, esquecê-los, você os desenergiza. Ao se convencer de que está perdendo completamente o interesse neles, eles serão aniquilados. Agora, outra coisa. Quando um homem, como personalidade atual, passa para o outro lado. Não há outro lado. É só o mesmo. Estamos apenas, aqui novamente. Mudamos a taxa de vibração e recebemos concepções de outra escala e frequência de vibração. Não é uma questão de mudar de lugar. Agora, o que encontramos ao passar? Ou melhor, o que os ajudantes invisíveis, que são livres para ir em todos os subplanos do plano psíquico e do plano mental, ajudando as pessoas, esse grupo de irmãos da misericórdia, os chamamos de ajudantes invisíveis, o que eles encontram?
Primeiro, ninguém está mantendo nenhuma personalidade, nenhuma pessoa em nenhum inferno se ele decidir sair. Mas a dificuldade é que eles não decidem e não querem sair, e a maioria deles não admite que estão em um inferno. Porque, às vezes, o inferno de um é o paraíso do outro. Não há fronteiras entre o inferno e o paraíso. Então, estou dizendo a vocês, a mesma lei está no outro plano. Uma vez que você está perdendo o interesse e se convencendo de que não quer nada, você pode desenergizar e deixar esse elemental ir para a consciência cósmica. Uma vez criado, ninguém pode matar um elemental. A única coisa que se pode fazer é desenergizar esse elemental e deixá-lo ir para a consciência cósmica. Então, a consciência cósmica e nosso subconsciente estão no psíquico e também no plano mental inferior. Você é acompanhado por esse grupo de elementais que chamamos de egoísmo ou nossa personalidade atual. Então, qual é o estado de uma pessoa no mundo psíquico? Ele vê e entende o mundo psíquico ao seu redor? Estou dizendo a vocês que o mundo psíquico, mesmo as regiões que as pessoas chamam de inferno, são muito, muito bonitas. Nada que não seja bonito existe nos reinos do céu. Mas, e quanto àqueles que passam por lá, digamos, personalidades dominadas por seu egoísmo? Eles podem ver as belezas da localidade? Árvores, rios? A vida no plano psíquico, em qualquer paraíso ou inferno que ele ou ela já não esteja. Nenhum Deus punidor pegará um homem e o colocará aqui ou ali, puni-lo ou recompensá-lo. Isso é uma blasfêmia ao ser absoluto, o Senhor da misericórdia. Repito, ninguém, homem ou mulher, passando por cima, pode se encontrar em qualquer paraíso ou em qualquer inferno que já não esteja agora. Temos paraíso ou inferno também no plano material. É a disposição de nossa personalidade. Vou dar um exemplo, um fato que aconteceu há algum tempo em um hotel bonito e luxuoso nas montanhas, lá na floresta, nos pinheiros. Vendo a luz do sol, ouvindo os riachos murmurando, o vento bom, a brisa, sim, é uma espécie de paraíso. Você pode sentir isso. Luz, ar fresco, tudo bonito. Nesse hotel, muito luxuoso, havia um homem muito, muito rico, nunca satisfeito com sua vida ou com qualquer coisa, estando sempre com problemas e lutando contra seus semelhantes, encontrando apenas desespero em seu quarto. No quarto ao lado, havia um cara que estava dizendo agora, vou passar o ano todo, vou economizar algum dinheiro e fazer exatamente o que todas as outras pessoas estão fazendo para viver. Não posso me dar ao luxo de viver mais de uma semana neste hotel. O jeito é economizar algum dinheiro e vir aqui, e viver. Ambos estavam naquele hotel. É o Belgar Hotel, Chipre. No primeiro dia que aquele homem, chame de trabalhador, abriu a janela, começou a respirar, ouvindo a música, como ele disse, do ar, o ar fresco, e ouvindo o riacho passando, ele simplesmente disse, ó, Deus, obrigado. A natureza é tão boa, é um paraíso para quem pode desfrutá-la. Ele fez uma oração de sua própria criação, e acredite em mim, essas orações são aceitas por Deus mais facilmente do que qualquer oração repetida, sem significado para nós. Ele fez uma oração de agradecimento com seu coração. Ele estava se sentindo muito feliz. De repente, um tiro o assustou. No outro quarto, aquele tolo cometeu suicídio. Sendo rico, ele podia se dar ao luxo de viver no Belgar Hotel o ano todo, se quisesse. Mas ele não conseguia ver o paraíso. Ele não conseguia ver a beleza da natureza. Ele não conseguia ver a satisfação da vida. Basta observar essas duas pessoas, o mesmo ambiente, o mesmo lugar. Uma sendo em seu inferno e outra sendo em seu paraíso. Então, paraíso ou inferno não é um lugar. É a condição de nossa personalidade. Eu fui para a Suíça e fui muito, muito feliz vivendo alguns dias lá. Com um amigo amado, e acredite em mim, eu estava em Lucerna, aquilo era um paraíso. Eu sentia que era um paraíso na terra, longe das preocupações. E eu disse àquele amigo meu bem, estamos vivendo no paraíso, mas ouço que homens estão cometendo suicídios aqui. Por quê? Porque eles têm tudo. Porque eles não respeitam a vida. Porque eles não sabem o que são. Então, o inferno e o paraíso não são apenas um lugar, mas parece que sim porque você tem a sensação de estar em um lugar. É um lugar, mas é mais uma condição. Mais uma vez digo, ninguém que passar por cima se encontrará em qualquer paraíso ou em qualquer inferno que já não esteja agora. Com o mesmo material, pode-se construir seu inferno ou seu paraíso. Terra, tijolos, ferro, água, cimento. Você pode construir uma prisão ou um palácio. Então, não é o material, mas o que você faz com ele. Então, o dever de todos é construir seu paraíso de agora em diante e derrubar seu inferno. Agora, um ajudante invisível no mundo psíquico pode encontrar uma pessoa vivendo em uma sombra. Quão grande é essa sombra? Para aquele sujeito, é todo lugar. Em sua casca, não sendo capaz de ver as belezas, o valor do plano psíquico, estando em seu inferno, o que ele pode ver? Aquele homem que cometeu suicídio podia ver o que o outro sujeito via ao seu redor, mas ele via isso? Da mesma forma, e a graça de Deus é assim, uma lei, o plano psíquico é luminoso, auto-iluminado, bonito. Eu digo a vocês, muito, muito, muito mais bonito que o planeta material. Eu sei disso por experiência pessoal. No entanto, cada um está preso em sua própria casca, onde estão os reflexos do lugar externo, mas ele nunca percebe isso. Se ele quiser, ele pode. Ele pode quebrar sua casca se quiser. Ainda assim, ele não quer fazer isso, embora seja capaz se quiser. Agora, essa casca é iluminada pela misericórdia de Deus com uma luz tão adequada a essa personalidade que se sente confortável. O ser infinito, a sabedoria total se preocupa até mesmo com um homem no inferno, da mesma forma que com uma pessoa doente que não suporta muita luz em um hospital, para quem é necessário puxar as cortinas e deixar tanta luz quanto aquele sujeito puder suportar. Eu chamo os infernos ou as cascas dessas pessoas de hospitais sob a misericórdia de Deus. Porque Deus é um Deus amoroso. Ele não é uma entidade odiadora. Punidora. Você deve ter isso em mente. Agora, os ajudantes invisíveis tentam tirar de suas cascas o máximo possível. Você acha que eles querem? Repito, ninguém pode impedir um homem de deixar seu inferno para escolher qualquer paraíso que ele goste se ele decidir assim. Pregadores dizem por arrependimento. Bem, vamos ver isso também. Arrependimento? É fácil. Os ajudantes invisíveis não estão desistindo. Eles estão trabalhando continuamente. Talvez, um dia, alguns possam decidir deixar sua casca infernal. E acredite em mim, muitos ajudantes invisíveis têm sucesso. Como? Por seu amor. Só o amor está fazendo maravilhas e milagres.
Por seu amor, os ajudantes invisíveis se aproximam de certos companheiros e tentam conduzir uma espécie de relacionamento. Eles começam a amá-los, visitando-os. Eles podem entrar nessas conchas eles mesmos e ver a condição em que essas pessoas estão. Não é difícil para um ajudante invisível entrar em qualquer concha ou qualquer inferno. Mas, ele não pode mudá-lo, a menos que, convencendo aquele homem a mudá-lo a si mesmo. Agora, qual é a lei que realmente faz uma pessoa mudar e o método que os ajudantes invisíveis estão usando? Comparação. Ele pode tirar temporariamente aquele homem de sua casca por algum tempo e mostrar a ele algo melhor, muito melhor. E aquele homem escolherá. Não é essa a lei mesmo em nosso plano material? Mudar um homem por comparação, comparando coisas? Então, essa lei existe mesmo em nosso plano material. Sim. Alguns, vendo essa mudança, mostram os sinais de que gostariam de tê-la, mas não imediatamente. Lentamente. Lentamente. Então, o ajudante invisível deve usar seu tempo em persuadir, não forçando, persuadindo aquela pessoa de que é muito melhor para ela mudar. Você pode levar um homem de uma cabana suja em que ele costumava viver no plano material, na pobreza, e mostrar a ele uma casa bonita e dizer a ele que ele pode tê-la se quiser viver nela. Então, eu disse, por comparação. Viva nela se quiser. Você é livre para tê-la. E o que ele diz? Oh, não, não. Sim, é muito bonito, muito bom, mas prefiro minha casa. Ele prefere ficar em sua cabana suja e pobre. Então, deixe-o, até que ele se encontre precisando mudar. Pode-se mudar seu inferno em um paraíso próprio? Sim. Da mesma forma que um homem pode mudar uma casa e torná-la melhor, pode-se fazer isso também do outro lado. Lá, é mais fácil fazer isso porque, aqui é difícil derrubar uma casa e começar do começo, construindo-a pedra por pedra e tijolo por tijolo. O material na matéria é difícil de trabalhar. Mas não é difícil no plano psíquico. Qualquer um que conheça a visualização pode fazê-lo. Eu tive outro dia um membro do círculo interno me dizendo: Senhor, sim, somos mestres da visualização e o que podemos criar, é nosso. Eu disse definitivamente, é seu. Foi o que Cristo disse: você deve colocar seus tesouros não neste mundo material onde ladrões e ratos podem destruí-lo, mas no reino dos céus que está dentro de você. O reino dos céus está dentro de nós. Ele disse: então, podemos ser muito, muito ricos? Eu disse: não, você não pode ser muito rico. Você é muito rico, porque pode ter qualquer coisa que quiser visualizando e construindo isso. Então, a arte da visualização é muito preciosa para todos, porque pensar, construir pelo pensamento significa ter. E você descobrirá isso depois de praticar a visualização. Então, o que é mais importante, mais valioso, a matéria como você tem, ou a mente? Por que devemos confiar apenas na matéria, mente-matéria, e não na mente pura, que é pensamento puro, enquanto este plano mental ou noético é também um mundo de formas? O que realmente interessa a um ser vivo, um ser humano, é a forma. Você está interessado nos elementais porque eles têm uma forma, embora você não a veja. Ainda assim, todos nós estamos sob sua pressão, sua influência. Alguns desses elementais, não vistos pelas pessoas, estão se tornando seus torturadores se eles se tornam o que você chama de ideias fixas, de acordo com a psicologia. Então, é melhor estudar e aprender, e conhecer a natureza de tudo. Para nos libertarmos de ilusões e concepções errôneas e conhecer o valor de tudo de acordo com seu valor e de acordo com o valor que estamos dando a ele. Isso nos fará viver melhor e sentir-se melhor. Então, ousadamente e com coragem, cada um de nós deve entrar em seu subconsciente. Isso significa começar a estudar sua personalidade atual, sua qualidade, a qualidade dos elementais que a compõem. Estou dizendo a você, você encontrará lá um inimigo muito, muito astuto e diabólico que é a causa de todos os problemas de cada ser humano. Um diabo se apresentando como o anjo da luz, de acordo com a Bíblia. Esse é o egoísmo. O sentimento de posse, o sentimento de ter, o sentimento de não gostar de ser privado disso ou daquilo, o sentimento de ser admirado, honrado. Agora, o egoísmo é o diabo de muitos lados. Alguém dirá sim, claro, mas há também o que eu chamo de dignidade, honra. E eu digo não. Mesmo o que você acha que é bom, você está sob ele, sendo dominado por ele, e isso é mal. Seu egoísmo, não importa quão bom ele possa se apresentar, é mal. Quando você mata o egoísmo, então você verá o que é dignidade, e a dignidade, autodignidade, não é uma característica da personalidade atual, mas de você mesmo como espírito alma ego. Quando você faz, agora novamente, a comparação entre egoísmo e ego, você encontrará a diferença. Alguém pode dizer, mas, não é nosso egoísmo nosso ego? Definitivamente, não. Eles não têm nada a ver um com o outro. O egoísmo é uma criação de tempo e lugar, espaço, experiências e a soma total dos elementais, mas seu ego é seu eu. Não é seu egoísmo. O egoísmo muda. Seu ego, nunca. E dissemos no começo que somos espírito alma egos. E o ego é a autoconsciência. Agora você pode entender a diferença no sentido da palavra autoconsciência. É diferente, a autoconsciência da personalidade atual, de acordo com a igreja, pecaminosa, e aquela autoconsciência sua que é a mestra da mente, emoção e matéria. São necessários anos e anos de meditação, sob a tocha do raciocínio, concentração e observação para alcançar esse estado de coisas, para fazer a distinção entre o egoísmo maligno que se apresenta, sendo o diabo, como o anjo da luz e seu verdadeiro ego, seu verdadeiro eu, sua verdadeira autoconsciência. Agora, seu egoísmo fará e a si mesmo se cansar, nunca satisfeito, torturando você como a personalidade atual. Felizmente, ele não pode alcançar a alma eu sua para torturá-la. Sua alma, seu espírito alma ego é felicidade e bem-aventurança. Eu disse em uma aula, nada material ao seu redor, nada que venha a você após a realização de um desejo ou após o cumprimento de uma emoção, pode torná-lo feliz. Conseguir coisas, ter coisas, pode lhe dar temporariamente um tipo de satisfação. Mas essa satisfação está te cansando. Você encontrará nesta vida que ter até mesmo a coisa mais agradável o deixará cansado dela. A felicidade está em encontrar seu verdadeiro eu, a autorrealização, e seu eu, sua autorrealização, não precisa de nada material. Joshua, o Cristo, o Deus homem, disse, havia um sujeito coletando e reunindo coisas, talvez coisas preciosas, até que encontrou uma pérola preciosa. O que é essa pérola preciosa? Então, quando ele a encontrou, ele disse, não quero mais nada, tenho tudo. Tenho essa pérola preciosa.
Essa pérola preciosa que ele encontrou era sua autoconsciência superior. Esta é a pérola preciosa que Cristo quis dizer na parábola que deu. Então, chegando a uma conclusão agora. O que realmente deveria interessar a cada pessoa é descobrir quem ele é e o que ele é, como homem ou como mulher. Quais são suas expressões na vida. Estudar essas expressões como desejos, emoções e classificá-las. Elas são necessárias? Se esses desejos são necessários, não importa que sejam desejos, você tem permissão para pedir ao Ser Infinito que os dê a você. Dê-nos hoje o nosso pão diário. Cristo disse: peça e será dado a você. Busque e você encontrará. Então, isso é permitido. E, depois de verificar a qualidade e a natureza de seus desejos, também emoções e pensamentos, você pode dizer: mas, é fácil fazer isso. Seu anjo da guarda dentro de você o guiará. Todos sabem o que é bom e o que é mal, confiando em uma voz interior e na decisão de nosso anjo da guarda. Alguém perguntou: devemos fazer uma oração antes de começar nossa meditação? Eu digo que é necessário. De qualquer forma, nunca comecei nenhuma meditação ou nenhuma palestra sem uma oração e uma evocação. Por quê? Porque você dá graças, e você tem que dar graças, porque dessa forma criamos essas vibrações mantendo afastadas todas as outras vibrações negativas que se aproximam. Porque temos que nos preparar para trabalhar em vibrações positivas, descartando todas as vibrações negativas, não vou chamá-las de diabólicas. E por observação e meditação profunda encontraremos a verdade. Cristo disse: conhece a verdade e a verdade te libertará de tudo. Das influências das coisas e das ilusões. É bem claro que Cristo disse. A verdade nos libertará. E assim, devemos pedir ao Ser Infinito que crie em nós essas condições para nos fazer entendê-lo. Não digo ele ou ela, chamo de ele com uma letra maiúscula porque Deus como Ser Infinito não é ele ou uma ela. Para entender ele sendo a verdade. E entendendo isso, entenderemos o que somos nele e o que ele é em nós. Agora vou responder uma ou duas perguntas porque vejo que vocês têm algumas perguntas, mas muito rapidamente, por favor, porque não temos muito tempo. Sim. Acho que você tem certas perguntas. Elas já foram respondidas, eu sei. Sim. Então, nos vemos na quinta-feira. É um dia de cura. Vamos dar mais explicações sobre o que estamos fazendo. Alguns de vocês que estão administrando centros de psicoterapia devem obter mais informações sobre como trabalhar. Sim? Tenho uma pergunta. Em voz alta, por favor. É sobre gêmeos univitelinos e suas almas. Digamos que eles têm uma alma. É apenas uma alma que pode ser compartilhada em duas personalidades? Uma alma sendo em duas personalidades? Vamos colocar de outra forma. Pode um espírito-alma por sua própria vontade, após se tornar Deus, percebendo que é Deus, viver em duas ou três personalidades? Sim. Mas é uma alma só. Não há limites ao espírito-alma, mas é necessário fazê-lo? O que Cristo disse? O que é uma personalidade? Um corpo material, um corpo psíquico e um corpo noético. Isso significa matéria, e ele diz que a matéria é nada. É o espírito que conta. E quanto ao espírito? Onde quer que um espírito queira estar, ele pode estar. Não foi isso que ele disse? Foi o diálogo que eles tiveram, Cristo com Nicodemos. Parece que uma alma como espírito pode fazer isso, se quiser, para propósitos divinos e não para interesses humanos ou pessoais. Houve casos em que isso aconteceu. Sim.